Antes de mais, quais são os documentos de transporte que nós podemos emitir? E atenção, havia um pouco a ideia de que as guias de remessa têm que ser faturadas e as guias de transporte não têm que ser faturadas porque são utilizadas para outro tipo de material, equipamentos da própria empresa, etc. Em termos de lei, portanto, tanto as guias de remessa como as guias de transporte funcionam como documentos de transporte e podem ou não ser faturados dependendo do material que elas referem. Além das guias de remessa e das guias de transporte, isto em termos de comunicação de dados, elas têm que ir ou como guia de remessa ou como guia de transporte, contudo, tal como acontece com as faturas, nos documentos fiscais, etc., que vocês também se recordam que no início do ano também foi dito que só se podia fazer faturas, portanto, só faturas e faturas simplificadas. O que é o facto é que vocês continuaram a fazer documentos tipo VD, que, embora apareçam fiscalmente como faturas, para vocês internamente são dinheiro, para todos os efeitos. Ora bem, aqui também acontece exatamente igual. Eu, as guias de remessa e as guias de transporte, posso chamar como qualquer outro nome. Agora, em termos fiscais, elas vão aparecer sempre como guia de remessa ou guia de transporte. Portanto, além da guia de remessa e da guia tem a guia de movimentação de ativos. Isto basicamente são as guias de transferência entre armazéns, quando eu quero levar mercadoria de um armazém ao outro. No fundo são para situações em que eu tento a mercadoria de um armazém para outro. Temos depois a guia de consignação, que vocês também já sabem que já existe, não é? Portanto, basicamente é a possibilidade de eu colocar nas instalações ou ao cuidado de um cliente a minha mercadoria, porque ela continua a ser minha, mas dá a responsabilidade desse. E temos a guia de devolução, ou guia ou nota de devolução de mercadoria, que normalmente é efetuada pelo cliente. Portanto, quando eu levo mercadoria, e depois ela porque não foi aceita. Atenção aqui há duas situações, que é, se eu levei uma guia de transporte, por exemplo, e cheguei lá, o cliente não aceita a mercadoria, eu posso fazer uma guia suplementar, uma guia complementar, para retorno da mesma. Portanto, não tenho que fazer uma guia de devolução, ou uma guia de devolução. Se eu levei fatura, depois provavelmente eu já vou ter que fazer uma guia de devolução para depois ela própria ser creditada. Portanto, há aqui uma diferença entre eu levar fatura como documento de transporte ou então um outro transporte que está aqui ou aqui também. Portanto, basicamente, os documentos fiscais aceitos como documentos de transporte são estes 5 documentos que estão aqui assinalados. Ora bem, nós vimos que temos a emissão dos documentos de transporte, que já era obrigatório. Portanto, em termos de lei, não houve grande alteração em termos de obrigatoriedade de emitir documentos de transporte. Há, sim, uma nova obrigatoriedade, que é comunicar previamente esses documentos de transporte. Previamente ou não, dependendo das situações. Está bom? Ok. Estava eu a dizer, portanto, nós estamos a ser obrigados a fazer a comunicação dos documentos de transporte previamente. Este previamente poderá haver algumas exceções. E quem é que está obrigado a comunicar estes documentos de transporte? Estes documentos de transporte vão estar obrigados todos os sujeitos passivos, com um volume de vendas superior a 100 mil euros. Portanto, se em 2012 o valor de vendas e prestação de serviços foi superior a 100 mil euros, estão obrigados a fazer a comunicação dos documentos de transporte. Contudo, se o documento de transporte for uma fatura, então aí já não há obrigatoriedade de comunicar previamente. Portanto, até porque as faturas já vão até ao dia 25 do mês seguinte
já são comunicadas através do chat simplificado, como você sabe. Portanto, como estas faturas já são comunicadas, e porque está assim previsto na lei, se o documento de transporte que acompanha a mercadoria for uma fatura, não há necessidade de comunicação prévia do transporte da mercadoria. Todos os outros casos, vias de transporte, vias de remessa, qualquer outro tipo de documento, há necessidade de uma comunicação prévia de transporte. Também não é obrigado a comunicar se o destinatário da mercadoria for um consumidor final. Portanto, se eu fizer uma guia de remessa ou uma guia de transporte, qualquer documento de transporte, um consumidor final, não necessito comunicar na mesma o documento, não tenho que comunicar às finanças esse mesmo documento. Ora bem, quais são os elementos obrigatórios que constem num documento de transporte? São eles o nome do adquirente, como é óbvio. Portanto, quando eu levo a mercadoria, tenho que dizer para quem vai essa mercadoria. Portanto, o nome do adquirente, o domicílio ou sede do adquirente, portanto, para onde é que vai a mercadoria, basicamente. Isto também não é nada novo, já era assim nos documentos de transporte. O NIF do adquirente, portanto, o número de contribuinte do adquirente, se for um sujeito passivo, okay, voltamos outra vez à questão do consumidor final, não é obrigatório comunicar, mas, portanto, se for um sujeito passivo, tem que constar o NIF desse mesmo sujeito passivo. Caso não seja, existe a obrigatoriedade de aparecer lá a menção de consumidor final. Portanto, sempre que não seja um sujeito passivo, terá que aparecer lá no documento consumidor final. E depois já vamos ver como é que isso é feito. Um dos elementos que também é, sem dúvida, obrigatório é o local de carga. Isto, se for diferente da sede da empresa, portanto, a sede que consta do próprio documento. Eu devo dizer que no caso do Inwork, ele carrega estes dados automaticamente. Tem que ser também o local de descarga, tem que estar também mencionado. E depois a data e hora de carga. Atenção que aqui a data e hora de carga passam a ter uma relevância muito maior. A data deve ser a data do documento, ou então o dia seguinte, 2 dias. Portanto, não existe propriamente uma regra. Eu posso fazer uma guia de transporte para transportar a mercadoria daqui a 1 ano. Não existe nada acerca disso. Portanto, posso fazer com a antecedência que assim entender. Agora, a hora é muito importante. Porquê? Porque se eu fizer a comunicação do documento depois da hora de início de carga, de início de transporte, portanto, da hora de carga, o Portal das Finanças pura e simplesmente rejeita isso. Não aceita que isso seja feito. Isto por um lado. Por outro lado, também, se eu quiser fazer anulação do próprio documento, a partir do momento em que é posterior à data e hora da carga, ele pura e simplesmente já não vai deixar fazer essa anulação ou alteração ao documento. Atenção que, quando eu faço o documento no Inwork, automaticamente ele coloca lá a data e hora de carga, a hora atual. Contudo, mais 5 minutos. Portanto, a hora atual mais 5 minutos. Isto é o que ele assume por defeito. Contudo, é preciso ter atenção que se efetivamente eu não vou já iniciar a carga, posso e devo alterar essa mesma hora de carga da mercadoria. A data e hora de descarga não é propriamente obrigatório, até porque pode constar ou não, até porque não existe propriamente um limite de descarga. Eu posso andar com a mercadoria durante 1 ano no carro com o mesmo documento. Não existe a necessidade de ter um limite. Agora, isto sim, a designação comercial dos bens, isto tem que constar do documento de transporte.
à semelhança também já do que existia, e faz todo sentido, não é? Portanto, se eu estou a dizer que vou transportar mercadoria, tenho que dizer que mercadoria. As quantidades da mercadoria que eu estou a transportar, e não é necessário preços. Portanto, os preços não são necessários em constarem nos documentos de transporte. Podem constar, mas não é necessário. Uma questão que é obrigatório também que conste é a unidade. Embora que, se for omisso, portanto, em termos do próprio InWork, se não estiver lá definido qual é a unidade, ele considera mesmo que é a unidade e, portanto, faz a transmissão na mesma, portanto, não existe esse problema. Ok, portanto, os elementos obrigatórios são estes. Como é que é feita a emissão? Como é que deve ser feita a impressão do próprio documento de transporte? Deve ser feito, processado em 3 exemplares, em que o original duplicado tem que acompanhar a mercadoria. Isto também já é o que existia. Contudo, existe aqui uma questão que é, e podem ter várias séries de documentos, tal como já poderiam, mas portanto podem ter guia de transporte do armazém 1, guia de transporte do armazém 2, etc. Podem ter as séries que, muito bem entenderem, já também à semelhança do que já acontecia e que no próprio InWork também já está previsto. Agora, se eu fiz uma comunicação prévia, é-me atribuído um código de identificação da AT, fornecido pela própria autoridade tributária. E neste caso, quando eu tenho esse código, portanto, ou seja, eu fiz a comunicação prévia, quando eu tenho que o ter sempre. Mas, portanto, se eu fizer a comunicação prévia, tenho esse código, não sou obrigado a fazer a impressão. Exceto naqueles casos em que eu não estou obrigado a fazer a comunicação prévia. Que é, por exemplo, para um consumidor final. Portanto, se for fazer um transporte para um consumidor final, eu terei que fazer a impressão. Porquê? Porque não fiz a comunicação, não tenho o código da AT. No caso, portanto, existe a obrigatoriedade, no caso dos consumidores finais, existe um caso específico que a gente já vai falar também, que são o caso das guias globais, mas, portanto, no caso também ainda dos consumidores finais, não sou obrigado a comunicar, mas posso comunicar. Portanto, ou seja, se eu quiser comunicar os dados de transporte para um consumidor final, posso fazê-lo e, nesse caso, tenho o código, já não preciso também da impressão do próprio documento. Ora bem, o que é, afinal, o código de identificação do documento de transporte? Que é atribuído pela AT, depois da gente comunicar, portanto, a autoridade tributária, assim que nós comunicamos, ele devolve-nos um código, se as coisas estiverem a funcionar bem, claro, porque ultimamente não é isso que tem acontecido. E a partir dessa altura, eu posso então, substituir, a partir do momento em que eu tenho o respectivo código, substitui a impressão do próprio documento de transporte. Este código da AT pode ser guardado como vocês muito bem entenderem. Pode ser guardado num papel, pode ser guardado no telemóvel. O que tem é que ter o código. Até, inclusivamente, podem guardá-lo na própria mão, apontá-lo na mão. Há quem utiliza a mão como bloco de apontamentos, pode fazê-lo. Portanto, o que é importante é que, se forem mandados parar para uma fiscalização, tenham esse código. Com esse código, o elemento fiscalizador automaticamente vai ao seu terminal e identifica qual é a mercadoria que está associada e qual é o documento de transporte que está associado a esse código. No caso de isso ser enviado por transportadora, portanto, se a mercadoria vai ser transportada por uma transportadora, poderemos colocar dentro de um envelope esse mesmo código, num papel, e é suficiente. Portanto, mais uma vez, não é necessário a impressão do próprio documento de transporte. Isto já vimos então para que serve. Serve para a fiscalização, para controle e inspeção tributária, portanto, para a fiscalização, para quando quando nos mandam parar na estrada, a gente poder provar que cumpriu a lei e, portanto, que fez a sua transmissão prévia, e também para a substituição, tal como já disse, do próprio documento de transporte.
Está aqui uma exceção que convém realçar, que é o caso dos documentos de transporte manuais, que já vamos ver como é que isso poderá funcionar e em que situação é que isso pode funcionar, os documentos de transporte manuais. Os documentos de transporte globais, tal como já referi, estes têm que ser sempre impressos. Obrigatoriamente, um documento de transporte global tem que ser sempre impressos. Mesmo que exista o código, e é obrigatório existir o código, portanto, se for comunicado, portanto, se não for feito manualmente, mesmo que exista o código, eu tenho que fazer a impressão da mesma forma, ou seja, 3 vias, 2 acompanham a mercadoria, uma delas para aqui. Ora bem, como é que eu posso fazer então a comunicação desses mesmos documentos de transporte? Essa comunicação... Tu tens som aí no teu corpo. Essa comunicação pode ser feita então através de comunicação eletrónica ou através do serviço telefónico. Isto quando e se estiver disponível. Isto porquê? Apesar de esta lei ir entrar em vigor no dia 1 de julho, o que acontece é que este serviço ainda não existe e não existe ainda nenhum número atribuído, não existe forma de obter essa password, portanto, este serviço ainda não existe. Mas vamos acreditar que sim, que vai existir. E, portanto, quando existir esse serviço telefónico, será também possível comunicar através do serviço telefónico em algumas situações, que já vamos ver quais são. Em termos de comunicação eletrónica, quais são as possibilidades que nós temos? Temos então via eletrónica EDI, isto é para situações de comunicação, é utilizado normalmente em grandes empresas, em que todos os documentos são desmaterializados e toda a transferência de informação entre eles e os clientes e os fornecedores são desmaterializados. Portanto, existem muito poucas situações dessas, mas, portanto, está previsto que isso é possível, através da via eletrónica da EDI. É possível também, através de um programa que a própria empresa tenha produzido, isto também já acontecia com os próprios documentos fiscais, no início do ano estava previsto também esta possibilidade, da própria empresa produzir um software e utilizá-lo para fazer essa transmissão, no caso. Isto também, normalmente, só grandes empresas é que têm o software próprio, porque não se justifica uma empresa pequena ou de média dimensão ter um departamento de desenvolvimento de software só para fazer software para eles. E finalmente não. E também no portal da AT, da Autoridade Tributária, quando estiver disponível, isto já está disponível o serviço de emissão de documentos de transporte, que depois ainda vamos dar uma vista de olhos se conseguirmos, porque aparentemente o site da Autoridade Tributária faz interferência aqui com o sistema do webinar e por isso é que mandou o sistema abaixo há pouco, mas daqui a nada vamos tentar ver. Mas, portanto, no portal da Autoridade Tributária existe uma opção para emissão de documentos de transporte e que poderá ser muito interessante e útil para situações pontuais, porque senão não é prático se for em grandes quantidades. Mas, portanto, em princípio estará também disponível esta possibilidade e, finalmente, aquela que nos traz aqui, que é um programa certificado, que no caso estamos a falar do InWork. E aqui vamos ver como é que podemos então fazer a comunicação desses mesmos documentos de transporte. Estão previstas então, no caso dos programas certificados, estão previstas de duas formas. Através de um fecheiro SAFT. Vocês já conhecem o fecheiro SAFT, portanto já existia o fecheiro SAFT fiscal, não é? Aquele SAFT que, quando a autoridade tributária o pede, nós podemos fazer, enviamos os dados todos referentes às compras, aliás, melhor, referentes às vendas e à parte fiscal, da contabilidade, etc. Portanto, isso é um SAFT, é o SAFT fiscal. Já existia também outro SAFT de comunicação de documentos fiscais, que era o caso do SAFT simplificado, que foi o que entrou em vigor no início do ano. E agora temos então um outro SAFT, que é um SAFT para envio de documentos de transporte. Tem estruturas ligeiramente diferentes, ou, portanto, os dados que contém são ligeiramente diferentes, embora a estrutura seja igual.
Ora bem, como é que isto se processa? Vocês já viram como é que é processado os documentos fiscais, portanto, eu gero o próprio documento, depois gero o ficheiro SAFT, submeto na plataforma da autoridade tributária e agora aqui existe uma alteração. É que ele vai-me devolver um outro ficheiro com o resultado deste mesmo envio, ou seja, quais são os códigos, os respectivos códigos dos documentos de transporte, os códigos da AT dos documentos de transporte, bem como se houve algum erro na comunicação, as datas não estavam certas, ou as horas não estavam corretas, ou qualquer uma dessas situações. E então, portanto, ele vai-me devolver este ficheiro com os dados referentes à submissão do ficheiro SAFT, que eu depois posso integrar no nosso software para identificar quais são os códigos AT. Nós vamos tentar fazer isso daqui a pouco. Há aqui uma questão que eu chamo a atenção e que é normalmente uma fonte de erros, digamos assim, no próprio ficheiro, que tem a ver com os códigos postais. O portal da Autoridade Tributária faz a validação do código postal. Isto é, se vocês têm códigos postais só com 4 dígitos ou com o 000, isso vai dar erro. Portanto, tem que ter muita atenção e tem que, se calhar, fazer uma revisão às moradas dos vossos próprios clientes para que os códigos postais estejam corretos, porque senão vai dar erro e vocês vão ter dificuldade em fazer a submissão dos documentos de transporte. E, finalmente, podemos fazer, portanto, já vimos, voltando aqui um pouco atrás, estamos a falar na submissão dos documentos de transporte por programa certificado, que pode ser então através de SAFT e através do Web Service. Se bem se recordam, no início do ano, portanto, quando fiz o webinar, eu aconselhei que todos os documentos, todas as configurações fossem colocadas como sendo o envio dos documentos fiscais por SAFT. Considerei e consideramos na altura que era a melhor forma de cumprir a obrigação. Isto porquê? Porque a única obrigação que eu tinha era, até ao dia 25 do mês seguinte, fazer a submissão do SAFT, em que ele automaticamente envia todos os documentos, portanto, vão todos os documentos nesse mesmo SAFT, e ficaria o problema resolvido, não estava dependente da comunicação constante cada vez que eu emito um documento. E, portanto, nesse aspecto, consideramos na altura que era a melhor solução e continuamos a considerar. Portanto, a melhor solução para envio dos documentos fiscais, ou seja, aquela obrigação que já existia de até ao dia 25 enviar todos os documentos emitidos, era através do SAFT. Continuamos a achar que é assim. No caso dos documentos de transporte, aqui o caso é completamente diferente. Nós consideramos que, exceto alguns casos pontuais, a melhor forma é fazê-lo através do Web Service. Isto porquê? Estão a ver o que é, vocês fazem uma guia de transporte e vão depois gerar o SAFT, submetê-la no portal da Autoridade Tributária, receber o ficheiro, integrá-lo no InWork. Portanto, estamos a ver aqui uma série de passos relativamente demorados e complexos para emitir uma única guia de transporte. Obviamente, se eu fizer todas as guias de transporte e chego portanto, todas as guias de transporte faço-as hoje para sair amanhã de manhã com todos os carros, então aí posso fazê-lo e se calhar até é a melhor maneira. Portanto, ou seja, estou todo dia a emitir documentos de transporte, chego ao fim do dia, gero o SAFT com todos os documentos de transporte, submeto e obtenho os códigos de todos e fica o problema resolvido. Agora, o que acontece a maior parte das vezes não é isso. Eu faço uma guia de transporte e o carro sai imediatamente a seguir. Portanto, por isso, nós consideramos que a melhor forma de cumprir esta obrigação é através do Web Service. Isto é, cada vez que eu faço um documento de transporte, eu imediatamente submeto ao portal da Autoridade Tributária e, se ele estiver a funcionar,
que não tem acontecido, mas esperemos que eles consigam resolver esse problema. Portanto, e se ele estiver a funcionar, vai-me devolver o código e eu posso imediatamente, com aquele código, fazer o transporte da mercadoria e, portanto, não tenho que me preocupar mais com isso. Portanto, é uma situação imediata. Através de serviço telefónico, quando é que eu posso, então, fazer essa comunicação? Ela é utilizada para documentos em papel. Portanto, eu posso ter documentos em papel, portanto, tipograficamente, e submeter, então, fazer uma submissão prévia através do telefone do documento de transporte. Atenção que eu, se tenho um sistema informático, só posso utilizar documentos em papel em determinadas situações, caso de inoperacionalidade do sistema. Já vamos ver um pouco mais à frente. Portanto, o caso dos documentos em papel e em caso de inoperacionalidade do sistema, desde que devidamente comprovado pelo respectivo operador. Isto é o que diz na lei. E o que é que isto quer dizer? Ora bem, o que é que eles consideram operacionalidade do sistema? Se vocês estiverem a tentar submeter um documento e o portal estiver em baixo, então isto há uma inoperacionalidade do sistema. Contudo, ou seja, se ele não conseguir comunicar ou se não conseguir enviar o SAFT, há uma inoperacionalidade do sistema. Contudo, ainda não é considerado perante a lei uma inoperacionalidade. Porquê? Porque ainda têm a possibilidade de ir ao próprio portal submeter esse mesmo documento. Ou seja, submeter é escrever e digitar lá o documento, portanto, emiti-lo lá diretamente. Agora, se isso não estiver a funcionar, aí sim é considerado uma operacionalidade do sistema, ou então porque não tem internet, por exemplo, mas se não tiver internet, então aí tem que ter uma prova do vosso operador de internet em como, àquela data e àquela hora, não tinham internet. Isto é, vocês agora ficaram sem internet, esperemos que não, porque senão não conseguem ouvir o webinar. Mas, se ficarem sem internet e estão 2 horas sem internet, têm 2 hipóteses. Emitem documentos manuais e transmitem-nos por telefone, ou emitem no computador, podem emiti-los no computador, e fazem a transmissão por telefone, mas logo, imediatamente a seguir, têm que telefonar para o vosso operador para pedir uma justificação, uma justificação, vamos dizer assim, do facto de não ter internet. Portanto, ele tem que dizer, das tantas horas às tantas horas, não havia internet naquele local e, portanto, o cliente não podia cumprir as suas obrigações fiscais. Isto é o que está na lei. Eu duvido que isto vá ser muito rigoroso por uma simples razão. Isto é quase impraticável, porque mesmo os próprios operadores passariam metade do tempo a emitir justificativos. Pronto, mas o que está previsto é, então, ou emissão de documentos manuais, em papel, ou então, em caso de inoperacionalidade do sistema, e só nestes casos é que nós podemos, então, utilizar o serviço telefónico. Este serviço telefónico, quais são os dados que nós vamos comunicar em termos de... portanto, através do serviço telefónico. Não vamos comunicar os dados todos, não é? Porque senão seria incomportável. Então, quais são esses dados? É o número do documento, os últimos 4 dígitos do número do documento. E isto tem uma razão porque é que são só os últimos 4 dígitos. Existem 2 que eu consigo identificar. Uma delas é para não tornar muito difícil essa comunicação, porque mesmo assim já vamos ver que são muitos dígitos a comunicar. Temos que ver que isto é um sistema automático. Ainda não existe, mas é o que está previsto. É um sistema automático, portanto não vai haver ninguém do outro lado a atender. Vocês vão estar a digitar números para uma máquina. Portanto, vocês vão ligar para lá, ele vai-vos pedir o vosso código de autenticação, que é uma password que vai ser diferente da password da autoridade, do portal da autoridade tributária, porque, mais uma vez, nós estamos aqui restringidos a números, não é? Portanto, vai haver uma password só numérica para estes casos. Portanto, vocês telefonam para um número que há de aparecer, que há de existir, digitam esses códigos que ainda vão aparecer também em termos de autoridade tributária, uma password, e a partir daqui depois vão ser pedidos os últimos 4 dígitos do documento, e estes últimos 4 dígitos é porque
são obrigatoriamente numéricos. Porquê? Porque já não fazem parte da série nem nada disso, e, portanto, são mesmo numéricos, é só o número. É os últimos 4 dígitos do número de documento, a data e hora do início de transporte, portanto, a data em formato 2 dígitos para o ano, 2 dígitos para o mês, 2 dígitos para o dia, portanto, estamos a falar em 6 dígitos, e a hora, que é hora-minuto, não é? Portanto, 2 para a hora, 2 para o minuto. Portanto, vão digitar a data e hora do início de transporte e o número de contribuinte do adquirente, o sujeito passivo. Mais uma vez, temos aqui a questão de ser, se for sujeito passivo, porque no caso do consumidor final, isto não se aplica. Aliás, essa foi talvez a grande falha do próprio sistema, porque tornou praticamente, digamos assim, inválida a informação que a autoridade tributária vai retirar daqui, porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados não permitiu que fosse transmitido dados de sujeitos passivos. Isto já aconteceu também com o SAFT fiscal, portanto, se bem se recordam no início, as faturas eram obrigadas a transmitir tudo, quais eram os produtos que levava, etc. E depois a Comissão Nacional de Proteção de Dados proibiu isso e atualmente, no dia 25, até ao dia 25 de cada mês, aliás, do mês seguinte, nós emitimos, ou vamos transmitir, um SAFT simplificado que basicamente só tem os totais do documento. Pronto, mas isto só para dizer que, mais uma vez aqui, se for um sujeito passivo, eu efetivamente tenho que comunicar. Se não for sujeito passivo, não tenho que comunicar, mesmo que seja por telefone, portanto, não existe qualquer obrigatoriedade de comunicar. Através da inserção no portal, tenho depois 5 dias, a partir do quinto, aliás, até ao 5º dia útil seguinte, para inserir os restantes dados. Portanto, o que é que acontece? Nós, nesta altura, inserimos o número de documento, parte do número de documento, inserimos a data e hora do início de transporte e inserimos também qual foi o NIF do sujeito passivo, portanto, do cliente. O que é que isto quer dizer? Todos os outros dados, qual é a mercadoria, qual é a quantidade, etc., vai ser necessário fazer a inserção no portal. E aqui é que eu acho que é outra vez uma falha muito grande em termos do próprio sistema como ele está arquiteturado. Ou seja, Ou seja, eu faço a comunicação por telefone, a partir daqui eu sou obrigado a fazer a inserção no portal. Eu nem tão pouco posso utilizar o meu sistema informático para depois fazer a comunicação dos restantes dados. Portanto, a partir do momento em que eu comunico por telefone e digo que emiti uma guia, eu só no portal é que consigo fazer o preenchimento dos restantes dados. Eu espero que isto venha a ser alterado e eu julgo que há muitas coisas aqui que eles ainda vão evoluir porque vão chegar à conclusão que são situações impraticáveis. Porque, vamos supor, uma guia de transporte, que nós temos clientes, alguns de vocês têm guias de transporte de 10, 15 páginas, que são 100, 150, 200 artigos, estão a ver o que é depois estar, porque não existe sistema, no dia a seguir estão praticamente todo dia a fazer a digitação de dados lá para dentro, porque não têm tão pouca possibilidade de utilizar o vosso sistema informático. Mas é assim que está por enquanto. Esperemos que venha a ser alterado, mas isso depende deles, como é óbvio. Portanto, já vimos que temos então a possibilidade de comunicar através do nosso sistema informático, que será o ideal. Em situação de inoperacionalidade, podemos fazer isso através do telefone e depois temos 5 dias para inserir os restantes dados no portal. Ora bem, existe aqui uma figura que é documentos de transporte globais. Já falamos há pouco, uma das obrigatoriedades é que estes documentos de transporte globais têm que ser sempre impressos, mesmo que comunicados. E o que é que são documentos de transporte globais? São documentos cujos destinatários dos bens não são conhecidos, ou que não sabemos exatamente que quantidades é que vamos transportar, seja em que sentido for, ou então que não sabemos em que locais vamos fazer a descarga. Tudo isto, qualquer uma destas situações, encaixa então nesta definição de documentos de transporte globais. E então já vimos que
mesmo que eu tenha comunicado, e porque sou obrigado a comunicar, tenho que fazer a comunicação prévia dos documentos de transporte globais. E aqui não há questão do sujeito passivo, não é? Porque um documento de transporte global tem que ser comunicado, mesmo que todos os bens se destinem a sujeitos passivos. Mas o documento de transporte global em si não se destina a um sujeito passivo. Okay? Portanto, têm que ser sempre comunicados, têm que ser sempre impressos. Impressos segundo as regras, como nós já vimos há pouco, 3 vias, 2 para acompanhar a mercadoria, 1 para ficar em arquivo. Portanto, mesmo que exista o código, tem que ser impressos. O que é que vai acontecer à mercadoria que vai nestes documentos de transporte global? Pode ser, então, dado baixa por fatura. E, portanto, em que situações é que o mais frequente utilizar estes documentos de transporte global é o caso de autovenda? Ou seja, eu pego na mercadoria de manhã, carrego o carro, seja ela qual for, e vou fazer a distribuição, vou fazer a venda por vários locais. Portanto, quando eu chego a esse local, ou quando chego ao cliente, ele diz-me, olha, quero 50 disto, 10 daquilo. Então aí tenho 2 possibilidades. Ou faço uma fatura imediatamente, e portanto isso implica que eu tenha um sistema de autovenda, faço uma fatura e fica, digamos assim, o problema resolvido para já, ou então posso fazer o que eles chamam aqui de documentos de entrega efetiva. Estes documentos de entrega efetiva são basicamente documentos que não têm que ser um formalismo, pode ser basicamente uma folha de papel, não existe qualquer formalismo, mas têm que ser impressos ou, portanto, escritos em duplicado, e que não necessitam de uma comunicação prévia. Isto é, eu posso pegar no meu carro hoje de manhã, fiz a minha guia de transporte global e vou fazer a entrega aos meus clientes. Quando chego lá, eu posso pegar numa folha de papel e dizer ao Sr. António Manuel, referente à guia de transporte global com o código AT-XPTO, deixei estas quantidades desta mercadoria. Portanto, escrevo isso, faço isso em duplicado e a partir daí eu posso continuar portanto, a minha entrega de mercadoria. Estes documentos, obviamente, que têm que ser depois faturados, como é óbvio, não é? Portanto, eu depois, mais tarde, tenho que fazer a fatura destes mesmos documentos. Portanto, não pode ficar só por aqui, porque existe a obrigatoriedade depois de fazer os documentos de venda, seja fatura, seja venda a dinheiro, seja o que for. Portanto, a mercadoria que vai nos documentos de transporte global pode sair então por fatura ou por documentos de entrega efetiva, ou ainda consideram aqui por incorporação em obra. Portanto, se for mercadoria que vou deixar em várias obras, e portanto aqui é um caso específico mais para quem faz intervenções no exterior, quem faz serviços, pode ser de construção civil ou outros, no exterior. E então neste caso eu posso fazer essa incorporação em obra através de uma folha de obra, que também ninguém sabe muito bem o que é, mas portanto pode ser numa folha de papel a dizer que é folha de obra e dizer qual é o registro da mercadoria que foi utilizada naqueles mesmos documentos. Ora bem, aqui existe uma questão que é qualquer uma destas situações, portanto, qualquer documento que tenha como origem um documento de transporte global passa a ter a obrigatoriedade de comunicação até ao 5º dia útil seguinte, referenciando o respectivo código AT do documento de transporte global. Só que existe aqui um problema em termos de lei que eu sinceramente não sei muito bem como é que isto vai ficar, porque ninguém sabe, os próprios fiscais da autoridade tributária também não sabem responder a isto. Porque é assim. O que acontece é que nós temos um documento de transporte global e depois este documento de transporte global dá origem a uma fatura.
Em teoria, eu seria obrigado a comunicar a fatura nos próximos 5 dias seguintes. Mas, quais são as formas que eu tenho de comunicar a fatura? É através do SAFT simplificado. Não é? Portanto, através do SAFT simplificado é que eu faço a comunicação dos documentos fiscais, das faturas, vendas de dinheiro, etc. Ora bem, neste SAFT simplificado não vai a mercadoria. Portanto, ou seja, eu sou obrigado a comunicar, mas como não tenho os dados que são necessários, portanto, esta obrigatoriedade suponho que se vai revelar completamente nula. Ou seja, mesmo inclusivamente dos documentos de entrega efetiva, eu posso fazer, quando muito, é uma outra guia de remessa ou uma guia de transporte que diga respeito à guia de transporte global. Porque, na verdade, não existe documento que possa fazer este tipo de situação e depois em que situação é que eu vou fazer a comunicação. Porquê? Eu tenho comunicação, eu já falei há pouco, temos então três comunicações atualmente, através do SAFT. Temos o SAFT fiscal, que não tem nada a ver com isto. Que aí sim vão todos os documentos de transporte, passaram aí também os documentos de transporte, passaram aí os documentos de entrega efetiva, etc. Portanto, há uma série de alterações em termos do SAFT fiscal, mas o SAFT fiscal nós só temos que o entregar quando nos é solicitado por um fiscal da autoridade tributária. Depois temos então a outra comunicação, que é a comunicação dos documentos fiscais, faturas, etc. E que, como já vimos, não leva a mercadoria, portanto, também não se aplica a isto. E temos depois os documentos de transporte. Ora bem, isto não é um documento de transporte, é um documento de entrega ou é uma fatura. Portanto, não temos onde fazer cumprir esta obrigatoriedade, a não ser que seja através do próprio portal. Pronto. Através do próprio portal existem lá algumas situações que poderão ser encaixadas aqui, mas de qualquer das maneiras, não estou a ver ninguém também a sair com uma guia de transporte global e que vá percorrer 50 clientes e depois no dia seguinte não vai fazer nada porque vai ter que registar estes documentos no próprio portal com a respectiva mercadoria que foi entregue a cada um dos clientes. Portanto, eu julgo que isto é absolutamente impraticável e, portanto, julgo que mais tarde ou mais cedo também será retirado esta obrigatoriedade de comunicar até ao quinto dia útil seguinte, até porque atualmente se revela completamente inútil, uma vez que, ainda por cima, eles não conseguem controlar se toda a mercadoria do documento de transporte global foi faturada ou teve um documento de entrega efetiva, porque, como não sou obrigado a comunicar os documentos que se destinam ao consumidor final, eles nunca sabem o que é que foi para o consumidor final e o que é que foi para um sujeito passivo. Portanto, ou seja, o que eles queriam fazer, que era fazer o cruzamento da mercadoria que sai e se ela é efetivamente faturada ou não, deixou de ser possível a partir do momento em que a Comissão Nacional de Proteção de Dados os proibiu de fazer a comunicação dos dados do consumidor final. Existem aqui algumas exceções, é o caso dos vendedores ambulantes, portanto, que podem, à semelhança do que já acontecia, podem continuar a usar os documentos de transporte e as faturas de aquisição de bens como documento de transporte. E, finalmente, temos então aqui a possibilidade de fazer alteração no transporte da aceitação dos bens. Aqui é que existe uma outra situação, que é os documentos complementares ou sucessivos, já vi vários nomes. Ora bem, basicamente é o quê? Eu saio daqui com uma mercadoria e chego ao cliente e ele diz-me, esta mercadoria não é para ficar aqui, é para ir para o outro lado. Portanto, eu vou com ela para Mangualde e chego lá a Mangualde e o senhor diz-me, isto aqui é para entregar em Nelas. Ora bem, eu tenho a guia de transporte para Mangualde. Aqui tenho duas possibilidades. Ou telefono para o escritório, se tiver essa possibilidade, e digo assim, olha, faz-me uma guia de transporte de Mangualde para Nelas. E eles podem fazer a guia de transporte, fazer a submissão e basta dizer qual é o código e a partir daí ele pode fazer o transporte. Portanto, é um novo documento de transporte. Outra possibilidade é terem documentos manuais e dizerem assim, a guia de transporte no mortal com o código AT X deixou de ter o local de entrega em Mangualde e passou a ter o local de entrega em Nelas. Isto são os documentos de transporte adicionais. E estes documentos de transporte adicionais
não têm que ser previamente comunicados. Ou seja, eu posso imediatamente, assim que eu fiz este documento, e que pode ser em papel tipográfico, portanto, e que pode coexistir com documentos emitidos informaticamente, a partir dessa altura eu posso começar logo a fazer o transporte. Não tenho que comunicar nada à autoridade tributária. Tenho sim a obrigatoriedade de chegar até ao quinto dia útil seguinte e fazer essa inserção dessa alteração no portal das finanças. E chamo outra vez a atenção, no portal das finanças. Não pode ser feito também de outra forma. Ou seja, no sistema informático não é possível fazer isso. Portanto, estava eu então a dizer que esta é uma situação em que posso fazer um documento de transporte adicional. Uma outra situação que se calhar é mais frequente é através de uma situação em que eu levo a mercadoria até ao cliente e chego ao cliente e ele diz-me assim, não, eu não aceito esta mercadoria, esta vai voltar para trás. Bom, eu então aqui posso fazer também uma guia de transporte, um documento de transporte adicional. Portanto, não tenho que fazer uma nota de devolução. Portanto, uma nota de devolução é se eu já levei uma fatura, portanto, aí tem que ser devolvido. Agora, se eu levava um documento de transporte e eles dizem, não, esta mercadoria volta para trás, eu posso então fazer um documento de transporte adicional, que mais uma vez pode ser feito tipograficamente, em que digo que esta mercadoria referente àquela guia de transporte deixou de ficar no cliente e volta para trás porque foi devolvida ou não foi aceito. E, portanto, a partir daí temos o documento resolvido. Mais uma vez, não é necessário, não é obrigatório, uma comunicação prévia e, portanto, a inserção no portal da AT até ao quinto dia mantém-se a obrigatoriedade. Finalmente, eu posso fazer a anulação do documento de transporte desde que exista, desde que ainda não tenha iniciado esse mesmo transporte. Ou seja, que a data e hora de início de transporte que eu previamente comuniquei ainda não tenha sido ultrapassado. Pronto, isso leva-nos depois à questão de como é que fazemos isso em termos de informaticamente, que já vamos ver. Ok, em termos de apresentação é isto. Se quiserem tirar algumas dúvidas assim muito rapidamente sobre isto, eu poderia eventualmente fazê-lo aqui. Ora bem, estou a ver ali que nos transportes de caixas de fios textas, nas guias têm que ser discriminadas as cores ou basta o número de... Isto tem a ver com a discriminação dos... já agora a pergunta, vou colocar novamente a pergunta. Portanto, isto é a pergunta que foi feita pelo Sr. José Simões Fontes e que diz que nós transportamos caixas de fios textas, nas guias têm que ser discriminadas as cores ou basta o número das caixas. Isto tem a ver com a designação dos bens. E, segundo os próprios fiscais da autoridade tributária, em algumas formações que eu fui, o que eles dizem é que aqui tem que haver o bom senso. Se eu digo que vou transportar fios de têxteis, eu posso dizer que vou transportar 100 rolos de fios, 100 bobinas de fios têxteis de cores diversas. Isso à partida será razoável, mas portanto aqui entra a questão da razoabilidade, de forma a que quem for fazer a fiscalização consiga identificar os bens. Portanto, se eu digo que são bobinas de fio têxtil, independentemente da cor, não é muito relevante para o que eles estão a fazer em termos... Isto é o que me parece a mim. Contudo, isso depende depois também muito de quem estiver a fazer a fiscalização. Portanto, espero que tenha ajudado, mas aqui depende um pouco de saber, portanto, da pessoa que estiver a fazer essa mesma fiscalização. Obviamente que, se eu digo que são caixas de fios têxteis, eles já conseguem contar, e sim senhora, vão cá X caixas. Se é uma cor ou outra, julgo que não é muito relevante. Do Cândido Margado, tenho um caminhão que carregar rolos de pinho no Pinhal. E o caminhão, ok, não tem internet, como deve fazer? Bom, este é um caso típico. Um caso típico de situação que já foi colocado várias vezes, etc. Portanto, basicamente, o que é que eu sei? Eu sei que
que vou buscar, portanto, rolos de pinho, vou buscar madeira, não é? Portanto, o que é que eu faço aqui? Eu posso fazer um documento de transporte global, ou seja, não sei exatamente quais são as quantidades, mas sei que vou fazer este mesmo transporte. E, portanto, eu poderei fazer esse documento de transporte global e depois tenho então 5 dias para comunicar as quantidades exatas desse mesmo transporte. Portanto, se viram na definição de documentos de transporte global, tem exatamente aquelas 3 vertentes. Ou não sei para quem é que vai, não sei quais são as quantidades, ou não sei onde é que vou deixá-la. Portanto, neste caso, não sei as quantidades. E como não sei as quantidades, posso fazer um documento de transporte global. Ainda outra, é a Dona Susana. Como funciona os guias entre as trocas de produtos entre armazéns? Nós já falamos aqui há pouco que temos então os documentos de transporte de mercadoria de um armazém para o outro. Vou utilizar esta guia de movimentação de ativos próprios. Outra ainda, várias. Ok, se for emitida uma guia de transporte com um destino e o material não for utilizado em obra e voltar para o armazém... Ok, basicamente aqui o que estamos a falar é assim. Eu levo uma guia de transporte global, é uma guia de transporte com um destino, portanto não é uma guia de transporte global. E ele não foi utilizado, então nesse caso eu tenho que fazer um documento de transporte adicional, a dizer que aquele cliente ou portanto aquele cliente não ficou com aquela mercadoria. Se é para uma obra, aí já o caso é diferente, porque já encaixa num caso de um documento de transporte global. E depois, para voltar para trás, eu devo fazer um documento de transporte adicional para acompanhar a mercadoria. Isto é a minha interpretação, portanto não sei se poderei ajudar mais que isso. De qualquer das formas, em qualquer destas situações, quando eu volto e trago a mercadoria, eu tenho depois 5 dias para fazer a comunicação desses mesmos dados. Ora bem, Sr. Pedro Afonso, temos aqui este transporte e depois são descarregadas em GR, EFT e guias diversos também a clientes. Ok, clientes diversos também a clientes. Na nossa base de dados, tenho a comunicar isso até ao quinto dia. E, portanto, a questão aqui que se coloca nós temos um documento de transporte global em que vou deixando mercadoria. Essa mercadoria pode ser, então, por fatura, ou pode ser por guia de remessa, e aqui uma guia de remessa vai funcionar como o documento de entrega efetiva. E essa guia de remessa está sujeita à faturação da mesma forma no prazo de 5 dias, com exceção de entregas continuadas, tal como existia já na legislação, portanto isto não foi alterado. Agora, efetivamente, vai ser obrigado a comunicar no prazo de 5 dias. Isto é o que está na lei. Voltando à questão que eu falei há pouco. Se for feita uma fatura, você não vale a pena comunicar no prazo de 5 dias, porque não faz sentido, eles não têm maneira de controlar qual é a mercadoria. Portanto, você comunica a fatura, mas eles não têm maneira de ligar uma coisa à outra, até porque o SAFT simplificado não leva a que documento diz respeito. Se foi uma guia de remessa, ou seja, um documento de transporte adicional, ou que são um documento de entrega efetiva, então, nesse caso, deve fazer a comunicação dessas guias de remessa no prazo de 5 dias, através de SAFT, ou então através do web service, mas, portanto, através de SAFT emitir, digamos assim, um SAFT de todos os documentos de remessa, de todas as guias de remessa que foram colocadas lá, que foram entregues ao cliente. Ou seja, temos um armazém, como é que eu vou transportar para a sede a mercadoria? É um documento de transporte de ativos. Agora, se essa mercadoria depois se destina a um consumidor final ou não, isso já não interessa. A questão aqui é, eu vou transportar primeiro para a sede e depois da sede é que vai para um consumidor final. Portanto, eu tenho que fazer um documento de transporte, um documento de uma guia de movimentação de ativos do armazém para a sede, e depois na sede então é que vai para o consumidor final. Mas isto já é outra questão que já não tem a ver com o transporte, digamos assim, do armazém para a sede. Ok, nós podemos depois continuar ainda a fazer mais algumas perguntas que surjam. Eu vou só mostrar assim muito rapidamente o que é que temos em termos de in-work para suportar basicamente estas alterações. Portanto, nós temos em termos de in-work. Ok,
Então o que é que vai acontecer aqui em termos de... Já estamos no tempo limite. Eu vou deixar alongar isto, quem precisar de sair, pois compreendes perfeitamente. Contudo, quem quiser ficar, ainda vou alongar um pouco mais, porque só a parte fiscal ocupou a uma hora. Bom, ora bem, o que é que nós vamos ver aqui? Temos que ver que a parte do SAFT fiscal, existe aqui algumas alterações. No caso de gerar o fecheiro, temos então aqui já duas versões do SAFT. Como sabem, entrou em vigor uma nova versão do SAFT, em que tem uma série de outras obrigatoriedades, nomeadamente o facto de este SAFT fiscal ser necessário incluir também os documentos de transporte e os documentos de entrega efetiva. E, portanto, para isso foi necessário criar, isto segundo esta portaria, e foi necessário criar um outro tipo de SAFT. Porque é que nós podíamos ter optado por deixar só apenas este SAFT. Contudo, este SAFT, como tem mais informação do que o anterior, nós às tantas estávamos a dar informação ao próprio... estávamos a dar mais informação do que é necessária à autoridade tributária. E, portanto, eu julgo que isso aí nunca é interessante para ninguém. Nós vamos dar a informação necessária e apenas, porque todo o resto da informação não é útil para eles e também não vai ser interessante para nós. Portanto, neste caso, nós temos aqui a possibilidade de fazer de gerar o SAFT até 31 de dezembro ou a partir do dia 31 de dezembro. A partir do dia 31 de dezembro temos aqui uma outra alteração também, que tem a ver com, na contabilidade. Na contabilidade temos aqui uma alteração que tem a ver com o facto de exportar ou não a contabilidade analítica. Isto tem um pouco a ver também com a integração de dados no software da OTOC, que eles não aceitavam a contabilidade analítica. Portanto, neste caso, nós estamos a dar já a possibilidade de excluir. Ora bem, esta é uma alteração em termos do SAFT fiscal. Em termos do SAFT simplificado, foi tornado efetivamente simplificado. Ele inicialmente, quando foi criado, em termos de estrutura, era pouco simplificado, por assim dizer, porque não tinha uma série de dados que na altura eram obrigatórios, mas como eu já falei, com a decisão da Comissão Nacional de Proteção de Dados, deixou de ser permitido a sua comunicação. Aliás, se vocês se estiveram atentos, nas últimas comunicações destes dados à AT, ele gera um outro fecheiro, que eles dizem que é um fecheiro resumido, onde retiram os dados para depois serem integrados. Portanto, a própria plataforma faz isso. O que é que nós fizemos? Em vez de nós estarmos a disponibilizar esses dados e eles depois retirá-los fora, nós, nesta altura, o SAFT já está apenas só com os dados absolutamente necessários, de forma a integrar logo diretamente. Isto facilita em termos de velocidade, tanto de execução como depois da própria transmissão. Esta é outra das alterações que houve em termos de SAFT. E, finalmente, o SAFT dos documentos de transporte. Aqui, sim, há grandes alterações em termos dos documentos de transporte, que vamos ver um pouco mais em pormenor. Nomeadamente, aqui, nos tipos de movimento, eu passei a ter aqui a possibilidade de, nos documentos de transporte, se vier aqui, por exemplo, uma guia de transporte. Portanto, eu aqui passei a ter cá os diferentes tipos dos documentos de transporte possíveis. Portanto, neste caso, para eu poder depois fazer a respectiva comunicação. Portanto, e aqui também que tipo de SAFT ou tipo de exportação de SAFT é que é feito, que já existia estes diferentes tipos. Agora passou a haver também um que é de transporte e que tem a ver depois com a própria geração do SAFT. E no caso do cliente, da ficha do cliente, temos também aqui a possibilidade de identificar se é um consumidor final. Atenção que existe aqui a situação de, portanto, o sistema em si, quando eu coloco 999990, ele identifica logo que é um consumidor final. Mas eu posso ter um consumidor final com número de contribuinte.
E, portanto, se eu tiver aqui um cliente, consumidor final, com o número de contribuinte, eu devo indicar aqui que é um consumidor final. Até porque nós não podíamos fazer isto diretamente pelo número de contribuinte, porque existem números de contribuinte em nome individual que não são consumidores finais. Okay? Portanto, é importante isto. Quando for um consumidor final, eu tenho ou devo vir aqui dizer que é um consumidor final, para que apareça nos documentos a dizer que é um consumidor final e para que não seja comunicado à autoridade tributária, se assim for configurado por vocês nesta opção aqui de personalização. Portanto, na opção de personalização passou a ter aqui a possibilidade de eu indicar como é que eu quero tratar o caso do consumidor final. Ou se o envio sempre, portanto, ou seja, cada vez que eu faço um documento, mesmo que seja para um consumidor final, eu faço a comunicação dos dados da autoridade tributária, ou nunca, que é o que acontece por defeito, portanto, por defeito é o PED no final do documento, portanto, ou nunca, ou então, ele procura no final de cada documento se quer ou não quer enviar os dados para a entidade tributária. Portanto, volto a relembrar que, no caso de um consumidor final, não é obrigatória a comunicação, mas é possível. Portanto, se eu quiser comunicar para evitar fazer a impressão do documento, posso fazê-lo. Estas são, digamos assim, as alterações em termos que nos obrigaram em termos do SAFT, do novo SAFT. E depois existe aqui a questão volto a chamar a atenção dos códigos postais. Portanto, códigos postais deste género, eles não vão passar, pura e simplesmente. Portanto, não podem ser só com 4 dígitos. Terá que ser qualquer coisa deste género assim, portanto, um código postal que seja válido, que possa ser validado junto da lista dos CTT, porque eles vão fazer isso e se não for validado, eles vão recusar o documento de transporte e, portanto, terei que voltar a fazer esse serviço. Ora bem, dito isto, vamos ver então como é que isto funciona. Portanto, temos estas configurações, temos depois, então, vamos agora fazer um documento e esperemos que funcione a sua emissão. Eu digo esperemos que funcione porque, por exemplo, na quinta-feira esteve todo dia sem funcionar, na sexta-feira já funcionou, ontem esteve todo dia sem funcionar. Hoje de manhã funcionava, vamos ver se agora funciona. Como é que eu faço então uma guia de transporte? Tenho a guia de transporte, quem diz uma guia de transporte diz uma guia de remessa. Eu tenho isto configurado, já agora, é verdade, voltando aqui à questão das configurações, não é aqui, desculpa, é aqui na personalização. E tenho aqui na comunicação AT, tenho então aqui a possibilidade, como já tinha, dos documentos de venda, como é que eu vou comunicar, e continuo a fazê-lo através do SAFT, da mesma forma. E depois temos aqui do documento de transporte, aqui eu tenho também a transmissão em tempo real, que é por web service, e a comunicação por documento de transporte, dos documentos de transporte através do SAFT. Vamos ver como é que funciona em tempo real. Para fazer em tempo real, tenho que fazer aqui, em tempo real, ou web service, como eles chamam, tenho que fazer isto aqui e tenho que colocar aqui o utilizador e a respectiva password do acesso ao portal das finanças. Como é que isto é feito? Eu vou tentar aqui, esperemos que não me deite o sistema abaixo. Como é que isto é feito? Se o sistema for abaixo, eu volto a entrar. Portanto, se quiserem continuar em linha, eu depois volto a entrar. Ora bem, eu ao aceder aqui à entidade tributária, tenho aqui a minha password, que todos vocês já devem ter, não é? Ou se não têm, tem o vosso contabilista. E depois, o que é aconselhado é vocês gerarem uma password específica para isto. Como é que isto é feito? É aqui nos outros serviços, gestão de utilizadores, e agora criar aqui um novo utilizador, onde temos que lhe pôr qual é o nome e qual é a senha que nós pretendemos. A partir desta altura,
nós vamos dizer que só queremos que eles comuniquem os documentos de transporte ou que façam só a comunicação de dados das faturas. Portanto, ou uma coisa ou outra, ou as duas, não é? Portanto, eu posso fazer aqui as duas situações. Pronto, há aqui alguns problemas em termos de segurança que a gente já detectou, mas não interessa. Existe depois aqui uma outra questão, que é permitir acesso telefónico. Embora ainda não exista este acesso telefónico, ainda não exista, digamos assim, a atribuição dessa password, contudo, eu estou aqui a criar um utilizador novo e, como tal, eu devo, portanto, neste caso, eu criava aqui, por exemplo, a Belpina, e vamos pôr aqui 321, eu não sei se ele aceita esta password assim tão simples, sinceramente não sei. Ok, permitir acesso telefónico. Qual é o código de acesso telefónico que eu pretendo neste caso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cá está. Isto é importante que ele permita os dados, que permita a comunicação dos dados do documento de transporte e também a comunicação dos dados de faturas, se eu assim entender, porque pode ser só dos dados de documentos de transporte e não dos documentos de fatura ou vice-versa. Portanto, eu posso aqui gerir os meus clientes. Pronto, ele deve ter aqui no mínimo 8 caracteres. Eu vi logo que vou pôr então. Pronto. E neste caso eu já posso então fazer a criação do documento de transporte. Eu não vou criar para já, não vale a pena. A partir do momento em que eu tenho aqui criado o cliente, já tenho aqui um. Então eu vou à minha aplicação, ao InWork, e coloco aqui nos dados de acesso que este utilizador tem a respectiva password e é com esta password que eu vou comunicar através para o portal das finanças. Ou seja, eu não tenho que ter uma password que dê acesso a tudo. Só dá acesso a isto, que é para evitar que pessoas possam depois consultar outros dados ou possam alterar outros dados dentro da própria plataforma da autoridade tributária. Portanto, eu, dentro da autoridade tributária, crio um novo utilizador e coloco aqui qual é o respectivo utilizador e a password. A partir desta altura, estou então pronto para fazer a respectiva guia de transporte. Cliente, eu vou pôr aqui um cliente qualquer, não interessa. Isto é em tudo igual, não é? Portanto, isto não afeta absolutamente nada. Pode ser 19, não interessa. E a partir desta altura, eu vou fazer o respectivo, ao fazer portanto, a impressão, ele imediatamente diz-me que o documento foi integrado com sucesso na autoridade tributária e o código é este. Este código é imediatamente preenchido dentro do próprio documento. Eu, se quiser imprimir o documento, eu já tenho aqui qual é o código. Reparem que aqui, em termos de documento, há aqui algumas alterações, nomeadamente passamos a ter aqui o local de carga, descarga descrito, e temos então aqui o código da autoridade tributária. Eu não preciso de preencher isto, mais uma vez eu digo que eu posso pegar neste código, apontá-lo num papel, ou na mão, ou no telemóvel, ou seja o que for, e posso ir fazer o meu documento de transporte. Se for o caso de um consumidor final, ele vai aparecer aqui em cima a dizer que é consumidor final. Tal como é obrigatório, não é? Portanto, neste caso, eu fiz a comunicação e reparem que aqui nos totais passei a ter aqui o código AT. Portanto, em qualquer altura posso depois consultar qual foi o código AT. Neste caso já estava toda a obrigatoriedade legal efetuada. Quando o sistema funciona bem, como bem, é muito simples. Eu faço o documento, confirmo, ele envia, coloca aqui o código AT e está o problema resolvido. Vamos ver agora uma outra situação que é através do SAFT, que aqui as coisas são um pouco mais complexas e por isso é que nós não estamos a aconselhar que seja utilizado através do SAFT. Mas pode ser feito, tal como eu disse, para determinadas situações pode ser interessante. Então, ok, eu vou aqui então novamente à minha personalização, eu vou-lhe dizer que afinal, em vez de ser a comunicação, em vez de ser por transmissão eletrónica, é feita por comunicação de transporte do SAT. Ora bem, o que é que acontece aqui? Eu ao fazer o documento do cliente, da mesma forma, vou fazer um novo,
Não é uma fatura que eu quero fazer, é uma guia de transporte. Quem diz uma guia de transporte diz guia de remessa, todos esses tipos de documentos da mesma maneira, não é? Portanto, aqui não vale a pena estarmos. Ok? Há aqui a questão, portanto, vou voltar a pôr aqui. Há aqui a questão dos dados de transporte. Reparem que ele imediatamente mete mais 5 minutos para dar tempo desta comunicação, etc. Mas isto nós poderemos depois alterar aqui os dados. Há uma questão que é a matrícula da viatura. A matrícula da viatura não é obrigatória. E, aliás, aparentemente já nem era obrigatória, embora toda a gente dissesse que sim. Mas não é obrigatório aparecer no documento de transporte. Portanto, se quiserem colocar, podem colocar, mas não é obrigatório. Portanto, vocês podem, por simplesmente, não ligar à questão da matrícula. A data e hora de descarga, portanto, neste caso, continua a assumir até ao fim do dia, mas poderemos sempre alterar tanto a data como a hora. Neste caso, como eu estou a fazer a emissão por SAFT, ele não vai fazer nada a não ser a própria impressão do documento, ou não. Neste caso, ele ainda assumiu. Portanto, ele não está a fazer a leitura, eu não saí e voltei a entrar para ele. Portanto, ele fez a comunicação na mesma, não é? Porque ainda estava configurado. E, portanto, isto... Claro que isto normalmente não acontece. Nós ou temos configurado para o SAT ou temos configurado para o Web Service. Neste caso, como eu, a meio da emissão alterei, ele não assumiu e, portanto, fez a respectivo envio. Ok. Ora bem, agora sim, ele já não fez o envio. Aqui não meteu qual é o código de transporte, portanto eu posso imprimir isto, mas não me vai valer de nada, até porque ainda nem tem o código AT. E eu agora poderia fazer todas as outras. E o objetivo disto é, eu faço várias guias de transporte, estou a fazer, faço, e depois chego a um certo ponto então que vou, quando eu fiz todas as guias de transporte, vou transmiti-las então à autoridade tributária. E isto é feito então através do SAFT. O SAFT, temos aqui então as duas possibilidades, que é fazer o envio do SAFT e depois fazer a integração dos dados de retorno. Temos aqui a possibilidade de fazer a reexportação dos dados e também se o consumidor final vai ser exportado ou não. E eu lembro que isto só está disponível porque eu na configuração disse que isso ia ser decidido por documento. Portanto, nesta altura em que eu estou a enviar os documentos é que ele me vai procurar se eu vou ou não fazer o envio dos documentos do consumidor final. Muito bem, e cá estão os documentos que eu tenho para fazer o respectivo envio. Só tenho cá este. Se tivesse mais, apareciam todos. Eu poderia selecionar quais são os documentos de transporte que eu queria enviar e faço agora então o respectivo envio. Eu vou meter isto, e isto agora é importante, porque a plataforma da autoridade tributária vai buscar sempre os meus documentos, ou, aliás, vai buscar sempre aos meus documentos. Portanto, os ficheiros que se eu aqui conseguisse chegar aos documentos, ok. Ou seja, ele vai utilizar sempre esta pasta. Portanto, a melhor maneira de vocês terem já isto configurado é, a primeira vez que o fazem, colocam isto nos documentos e a partir daqui ele vai colocar sempre nesta pasta. E quando vão à própria plataforma da autoridade tributária, que está aqui, eu vou sair, neste caso, vou fazer o fecho de sessão. Vamos aqui à parte da autoridade tributária e vamos entrar aqui no e-fatura, documentos de transporte, remetente de bens. Ele agora aqui está a carregar o login, sim senhora. Reparem que eu posso então aqui utilizar aquela password que eu utilizei, /001, que foi o código que eu lhe dei, a respectiva password e aqui dentro tenho então a possibilidade de inserir elementos
de emitir documentos. Cá está a tal situação que eu falei há pouco, eu poder emitir documentos dentro do próprio portal da Autoridade Tributária. Tenho aqui, eu não vou alongar-me nisto, mas portanto eu aqui posso definir qual é o tipo de destinatário, qual é o tipo de documento que eu vou utilizar, portanto, sujeito passivo. Posso então fazer uma guia de transporte, guia de limitação de ativos, portanto, aquelas questões que eu falei há pouco. E depois eu descrevo aqui o local de carga e o local de descarga e depois quais são os bens e a respectiva quantidade. Neste caso tenho que pôr aqui mesmo a unidade, o preço unitário é que não é obrigatório. Pronto, mas não era isto que nós pretendíamos agora de momento. Portanto, nós vamos aqui, voltei atrás de mais. Portanto, podíamos fazer a inserção de elementos, que é o caso de eu ter feito uma comunicação por telefone e agora vou então adicionar qual foi a mercadoria que eu emiti, ou então comunicar por fecheiro, que foi isso que me trouxe cá. Comunicar por fecheiro, eu faço aqui enviar, ele imediatamente vai pedir aqui então para eu emitir o fecheiro. Reparem que ele foi automaticamente para os documentos e portanto isto é assim, por isso a melhor maneira é nós, ao fazermos o SAFT, imediatamente colocamos aqui na nossa pasta dos meus documentos, que é onde ele vai buscar. Portanto, já não temos que nos preocupar mais com isso, porque eu não consigo, eles não alteram aqui a pasta. Sim, senhora, é esta aqui, posso fazer a validação, eu tenho um documento e posso submeter. Ora bem, isto que é que aconteceu, eu chamei há pouco a atenção para esta questão, é que vamos ver que erro, isto deu um erro, não é? Vamos ver que erro é que deu. Bom, aparentemente não era bem isto que eu estava à espera, porque ele não conseguiu, foi tampouco receber a resposta. Portanto, o sistema deles deixou de estar a funcionar. Eu pensei que era um erro de validação, mas não. Portanto, o que eu estava a dizer é que poderia ter acontecido, porque ele tinha 5 minutos para fazer a transmissão, que era até às 11h50. Já são 11h52, portanto, ele já tinha passado o tempo, ele já não aceitava estes dados. Portanto, quando for para fazer isto, é preciso ter atenção à questão aqui dos dados. Aparentemente, isto está a dar erro. Como é um documento que ainda não foi transmitido, eu posso chegar aqui e alterar este documento. Portanto, este documento ainda não tem cá o código AT, portanto, eu posso alterá-lo e chegar aqui, afinal, não é às 11h52, vou pôr aqui às 12h00. Contudo, o sistema deles aparentemente não está a funcionar. Portanto, isto tem sido muito recorrente, infelizmente, o que quer dizer que aquilo ainda está tudo muito instável. Eu espero bem que eles tenham a decência, por assim dizer, de adiar as coisas, porque na verdade isto está ainda muito verde e seria complicado. Ok, vamos então reescutar novamente isto. Ok. E agora, se eu for aqui, vamos tentar novamente. Pode ser que agora funcione aqui. Abrir. Pronto. Não está a funcionar o sistema deles. Lamento, mas não vou conseguir fazer. Ora bem, quando eu fizesse então o envio, ele ia-me parecer, eu vou meter aqui consultar e pôr aqui, ora bem, ontem por exemplo fiz aqui o envio, ele aparecia-me qualquer coisa deste género, ou seja, quantos documentos é que tinham sido e tinha aqui a possibilidade de fazer o download dos resultados do processamento e quando eu fizesse o download, ele metia-me então num ficheiro que eu teria que guardar numa pasta qualquer, pode ser num ambiente de trabalho, e a partir desta altura eu faço, vou fazer então a integração dos resultados. Ele vai-me dar erro, como é óbvio, porque este ficheiro não diz respeito à mesma transmissão, mas pronto. Cá está. Data de início de transporte não pode ser inferior à data atual e, portanto, este documento não pode ser integrado. Este é um tipo em que deu erro. Se ele não tivesse dado erro, ele devolvia-me quais eram os códigos e eram integrados no respectivo documento. Ora bem, isto já vai muito longo, eu ficava por aqui, só tirar mais algumas dúvidas que eventualmente surjam
existem várias outras alterações e melhorias. Eu depois vou fazer o envio de um mail com um apanhado dessas mesmas alterações que foram acrescentadas. E também a quem está presente, se assim, portanto, se assim o entender, eu posso fazer o envio da gravação deste mesmo webinar. Portanto, quem esteve aqui presente pode ser feito o envio da gravação do webinar. Se houver mais alguma questão que eu quero colocar, existe aqui uma questão colocada pela EPROM. Para envio de protótipos, que tipo de guia de transporte devemos emitir? Ora bem, os protótipos, de qualquer das maneiras, eu acho que é preferível vocês depois confirmarem isto, mesmo junto da autoridade tributária. Mas os protótipos e o caso das amostras, isto basicamente os protótipos penso que sejam tipo amostras, segundo a lei, não é preciso emitir documento de transporte nenhum. Isso acontece tanto com os protótipos como as amostras, como inclusivamente equipamentos que estejam dentro ou que façam parte do nosso imobilizado. Portanto, nós não temos que emitir documentos de transporte. O que é que acontece e que vai acontecer é que provavelmente a GNR, quando mandar parar, vai pedir a guia de transporte. Vocês dizem assim, isto são protótipos, mas ele pode dizer, então, mostre, ou justifique, ou evidencie que isso são efetivamente protótipos. E então, nessa altura, tem que ter um documento, que não existe propriamente nenhum formalismo, mas é um documento emitido pela empresa a dizer que aquilo são os protótipos, ou que são amostras, e, portanto, que podem circular sem documento de transporte. Isto é o que diz a lei. De qualquer das maneiras, como digo, isto depois depende de quem estiver do outro lado. E por outro lado, também existe aqui uma questão, é que se calhar é mais fácil vocês emitirem uma guia de transporte, pura e simplesmente, fazem uma guia de transporte. Porquê? Porque as guias de transporte não têm que ser faturadas. As guias de transporte ou guias de remessa não têm que ter obrigatoriamente faturas subsequentes. Portanto, vocês fazem uma guia de transporte, levam aquilo, voltam a trazer e acabou. Talvez seja mais fácil. O que diz a lei é que não precisam de emitir. Agora, precisam de ter um documento que prove que aquilo é um protótipo. Por isso julgo que a maneira mais fácil será fazer uma guia de transporte normalzinha e pronto, e depois arquivam, porque não tem que ter faturação. Mais alguma questão? As guias de transporte adicionais não se fazem. As guias de transporte adicionais são emitidas manualmente. Portanto, não se fazem no programa. Portanto, se eu fizer uma guia de transporte no programa, eu vou transmiti-la. Para que é que servem as guias de transporte adicionais? Eu estou na casa do cliente e preciso de trazer a mercadoria. Portanto, não tenho lá computador, então eu devo trazer um livro de guias de transporte manuais e digo que aquela é uma guia de transporte adicional à outra guia de transporte original e, portanto, aí é que eu já não preciso de fazer o retorno, aliás, não preciso fazer comunicação prévia. Portanto, o sistema não emite guias de transporte adicionais, emite guias de transporte. As guias de transporte adicionais são feitas em papel. Não existem resoluções de guias de transporte global. Isto é, eu faço uma guia de transporte global, entrego a mercadoria que tiver a entregar e o resto retorna ao armazém, não tem que haver devolução. Portanto, eu posso transportar sempre a mercadoria com a guia de transporte global e os documentos que foram originados por ela. Portanto, ou seja, as cópias das faturas ou as cópias de documentos de entrega efetiva. Portanto, a partir do momento em que eu tenho a guia de transporte global inicial e que tenho os documentos de entrega, não preciso de mais guia nenhuma para circular. Portanto, eu posso trazer a mercadoria para o armazém, o restante, não tenho que fazer mais nenhum documento. Muito obrigado então. Se tiverem a amabilidade de preencher o serving final, agradeço. Até uma próxima oportunidade.